Numa festa com os amigos do meu marido, eu tentei beijá-lo enquanto dançávamos. Ele se afastou rápido e soltou bem alto. Prefiro beijar meu cachorro do que você. Todo mundo caiu na gargalhada. Depois ele ainda completou: você nem chega no meu nível, fica longe. As risadas ficaram ainda mais altas. Eu sorri fingindo que não doía. Mas quando finalmente abri a boca, o salão inteiro fez silêncio absoluto. Tem palavras que machucam. As minhas cortaram bem mais fundo. Lembra que, quando alguém perguntar o que você faz, é só dizer que trabalha no hospital. Caleb repetia isso enquanto eu subia o zíper do vestido caríssimo que ele tinha escolhido sem soltar um único elogio. Não diga que você dirige a unidade de cardiologia. Essa gente não quer ouvir sobre medicina numa festa. Era sempre o mesmo roteiro antes de todo o evento com os colegas da empresa de investimentos dele. Ele me treinava para nunca ofuscá-lo. Há 5 anos ele contava para todo mundo orgulhoso que tinha casado com uma cirurgiã. Hoje tratava minha profissão como um segredo vergonhoso que podia escapar se eu não ficasse quieta. Parei na frente do espelho do quarto ajeitando o tecido verde esmeralda que custava mais que o salário mensal de muita gente. O vestido era bonito, suponho, mas eu me sentia fantasiada para uma peça de teatro em que tinha esquecido todas as falas. Atrás de mim, o Caleb continuava o ritual dele, revisando o colarinho da camisa pela 1000ª vez. Sim, eu contava as vezes porque era mais fácil do que pensar como a gente tinha chegado naquele ponto. Os Jenkins vão estar lá. Ele continuou falando enquanto olhava o celular. Lembra que ele é de fusões e aquisições, não de private equity, não troca os nomes de novo, e a mulher dele é Patrícia, não Paula. Eu quis dizer que fazia 3 anos que eu chamava ela de Patrícia, e que o erro de Paula tinha sido dele na ceia de Natal passada. Mas correções já não cabiam mais no nosso roteiro. Fiquei olhando ele se transformar no espelho. Cada ajuste era um passo a mais, longe do homem que antigamente me esperava na porta do hospital com café e flores depois das minhas cirurgias longas. Hoje eu salvei um menino de 12 anos, falei baixinho testando o terreno. A válvula mitral dele estava... Que legal, amor. Caleb me cortou sem tirar os olhos do celular. Mas ninguém quer ouvir sobre sangue e operação com drink na mão. Incomoda as pessoas. Fica nos assuntos leves. Tempo, planos de viagem, aquele restaurante novo do centro que todo mundo tá comentando. Tempo, 5 anos de faculdade, 3 de residência, 2 dirigindo a unidade cardíaca de um dos melhores hospitais do país. E ele queria que eu falasse de nuvens com banqueiros que provavelmente nem acham o próprio pulso. Meu celular vibrou com uma mensagem da equipe. O menino estava estável e já perguntava quando ia poder voltar a jogar beisebol. A mãe dele chorou quando eu disse que tinha dado tudo certo. Aquelas lágrimas valiam mais que qualquer convite de festa. Mas falar sobre isso quebrava as regras de boa conduta que o Caleb tinha inventado. Por falar nisso, ele acrescentou finalmente me olhando pelo espelho, em vez de diretamente. O Marcos perguntou sobre o evento beneficente Hamilton do mês que vem. Eu disse que a gente pega uma mesa, são 50 mil, mas é importante que nos vejam. 50 mil para sermos vistos enquanto a ala de pediatria precisava de monitores novos que o conselho do hospital achava caros demais por 30 mil. Eu estava pensando em doar do meu bolso, mas pelo visto nosso dinheiro já tinha destino nas relações públicas do Caleb. Pronta? Perguntou, mas não era pergunta. Já estava indo para a porta esperando que eu o seguisse como um acessório bem treinado. A descida de elevador foi eterna. Caleb repassava nomes e cargos dos convidados, me tratando como atriz que precisa de cola de última hora. O Tom Morrison fechou o negócio farmacêutico semana passada. Parabeniza, mas sem entrar em detalhes, e evita a Jennifer Whitfield se ela já estiver no 3º drink porque solta os problemas do casamento. Eu assentia na hora certa, enquanto pensava na mãe do menino que segurou minhas mãos e me abençoou em 3 idiomas diferentes. Aquilo sim era real. Aquilo sim tinha peso. Esse elevador rumo a mais uma festa onde eu ia fingir ser menor do que sou era puro teatro. O manobrista estacionou o carro com a eficiência de sempre. A mão do Caleb desceu para minhas costas quando entramos no prédio do Marcos. Não por carinho, mas para me posicionar. Ele fazia isso em todo evento público, marcando território e ao mesmo tempo me mantendo na distância exata que gritava juntos, sem proximidade de verdade. Lembra de sorrir mais hoje à noite, sussurrou enquanto esperávamos o elevador para o ático. Na última festa você parecia amarga. Essa é gente importante, Clary. Minha carreira depende dessas relações. A carreira dele, nunca mais a nossa. O elevador abriu direto no apartamento de cobertura do Marcos,
e eu vi o Caleb mudar completamente. Endireitou os ombros, ligou o sorriso profissional, baixou a voz para aquele tom grave que acha que soa poderoso. Marcus! Largou minhas costas para apertar a mão dele com entusiasmo que ia apagar assim que a gente voltasse para casa. Caleb e Claire. O Marcus falou meu nome como quem enche linguiça enquanto os olhos já procuravam o próximo. Esse era meu papel agora. A sobra, a acompanhante, a sócia calada num casamento que já não era mais justo. A Jennifer Whitfield veio com beijinhos no ar e taça na mão. Clary, querida, que linda! Esse vestido é um escândalo. O Caleb tem ótimo gosto. Até minha roupa já não era mérito meu. O vestido, o sapato, o cabelo perfeitamente penteado, tudo creditavam na conta do marido como se eu fosse boneca que ele vestia para exibir. Obrigada, respondi no tom certinho que aprendi para não prolongar conversa. Muito entusiasmo gera pergunta. Pouco parece antipatia, o equilíbrio cansa, a Clary trabalha no hospital, o Caleb soltou de leve. Quando o Marcus perguntou como eu estava ultimamente, só trabalha no hospital. Não dirige a unidade de cirurgia cardíaca. Não salvou a vida de uma criança hoje. Não ganha o dobro dele mantendo gente viva. Só trabalha no hospital como se arquivasse papéis ou levasse marmita. Ali estava eu de vestido caríssimo e taça que não queria sorrindo pra gente que mal me olhava. E tomei uma decisão. Aquela noite seria diferente. Aquela noite eu ia tentar mais uma vez conectar com o homem por quem me apaixonei. Procurar algum restinho daquele que se orgulhava dos meus feitos, em vez de se sentir ameaçado por eles. Um último esforço para salvar o que a gente construiu antes que desabasse de vez. Se não desse certo. E uma parte de mim já sabia que não ia dar. Pelo menos eu ia saber que tentei tudo antes do que quer que viesse depois. A conversa ao redor mudou para projeções trimestrais e volatilidade de mercado. Palavras que passavam como barulho de fundo. Alguém baixou as luzes. A música saiu. Do jazz animado para algo mais lento e íntimo, o Marcus pegou a mão da Jennifer com a prática de sempre. Com toda a facilidade do mundo, ele guiou Jennifer até o espaço que tinham liberado perto das portas da varanda. Tyler puxou Sarah para si sussurrando algo que a fez rir e encostar a cabeça no ombro dele. Eu fiquei ali na beirada de toda aquela felicidade, segurando minha taça vazia, como se fosse um acessório que eu já não sabia usar. Os casais dançavam com uma sincronia tão natural, com uma intimidade tão óbvia. Quando foi que Caleb e eu perdemos isso? Ou será que nunca tivemos de verdade? Um garçom passou com champanhe, troquei a taça vazia por uma cheia e bebi mais rápido do que deveria. As bolinhas ardiam um pouco e me davam algo em que me concentrar, além da dor que crescia no peito, do outro lado do salão. Caleb falava animado com Bradley e um cliente cujo nome eu já tinha esquecido. Gesticulava como se conduzisse uma orquestra e todos balançavam a cabeça como marionetes. Os primeiros acordes de uma música que eu conhecia muito bem começaram a tocar. Não era exatamente a mesma da nossa boda no Drake Hotel 5 anos atrás, mas era parecida o suficiente para me cortar a respiração. Naquela noite, Caleb tinha me arrastado para a pista vazia às 2 da manhã, os dois descalços, bêbados de champanhe e de futuro. Vamos ter uma vida incrível, ele sussurrou no meu ouvido. Filhos, casa com jardim, domingos de manhã lendo jornal na varanda. Tudo, Clary. Vamos ter tudo. A lembrança me empurrou para a frente antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Minha mão o encontrou pelo cotovelo, o tecido caro e macio do paletó dele sob meus dedos. A conversa parou de repente. Bradley me olhou com irritação mal disfarçada. O cliente pareceu perdido, e a mandíbula do Caleb travou daquele jeito que avisava que eu tinha quebrado o protocolo. Dança comigo. Saiu mais baixo do que eu queria, mais súplica do que convite. Os olhos do Caleb voaram para os colegas calculando a equação social do momento. Rejeitar ficaria feio. Aceitar. Interrompia o networking. Eu vi ele fazendo as contas e escolhendo o que menos incomodava. Senhores, com licença, disse com um sorriso que não chegou nos olhos. O dever chama. Dever. Era isso que eu era agora. A mão dele na minha cintura foi de manual, colocada na distância exata que grita, casamento sem intimidade. Minha mão no ombro dele encontrou tecido que bem podia ser armadura. Começamos a nos mexer, mas era mecânico. Como 2 estranhos numa aula de dança, em vez de um casal dividindo um momento. O acordo Patterson está bem encaminhado, ele falou olhando por cima do meu ombro, certamente mapeando quem conversava com quem e qual contato estava sendo feito sem ele. Que bom! Murmurei tentando me aproximar para achar algum eco do homem que dançava comigo até o sol raiar. O corpo dele resistiu, mantendo a distância de segurança. Tudo nele gritava impaciência, os dedinhos batendo na minha cintura, o peso mudando de pé como quem já planeja a fuga, o olhar constante pelo salão deixando claro que nenhum baile merecia a atenção completa. Ao nosso redor, os outros casais se balançavam com uma proximidade fácil. Jennifer tinha os braços no pescoço do Marcus,
E os sapatos jogados por aí, rindo de algo que ele sussurrava. Sarah e Tyler mal se mexiam, só se abraçavam como se o mundo tivesse desaparecido. Até os casais mais velhos, que já estavam juntos há décadas, dançavam com aquela familiaridade confortável que apertava meu peito, o vinho, a música e a lembrança de tempos melhores, criaram um segundo de esperança perigosa. Talvez se eu conseguisse diminuir aquela distância, só lembrar a ele o que a gente já teve. Vi Jennifer beijar a bochecha do Marcus, vi Tyler afastar o cabelo da Sarah com dedos suaves, percebi como todos os casais pareciam viver na sua própria bolha de carinho. Me inclinei, não era para fazer cena nem paixão exagerada, era só um beijo simples, daqueles que casais dão em festa quando a música está baixa e a luz é gentil, daqueles que dizem, ainda estamos aqui, ainda somos nós, ainda estamos juntos apesar de tudo. Caleb se afastou com tanta violência que várias cabeças viraram. O rosto dele se contorceu de nojo puro, como se eu tivesse enfiado algo podre na boca dele. E então ele falou alto, alto o suficiente para todo mundo ouvir, alto o suficiente para a música não cobrir. Prefiro beijar meu cachorro do que te beijar. As risadas foram imediatas e cruéis. Marcus quase derrubou a taça. Jennifer tapou a boca com uma mistura de choque e prazer. Bradley até bateu palma como se Caleb tivesse soltado a piada do ano. O som caiu sobre mim em ondas. Cada gargalhada uma facada diferente. Cada risinho uma prova de que eu era o alvo. E sempre tinha sido. Mas Caleb não tinha terminado. As risadas deram asas para ele. Validaram a história que ele contava sobre nós, sobre mim. Ele levantou mais a voz para ninguém perder o bis. Você nem chega no meu nível. Fica longe de mim. Mais risadas. Alguém assobiou. Um celular apareceu na mão de alguém. Estavam me gravando? Meu rosto queimava, mas meu corpo ficou gelado, parada no meio da diversão deles como um inseto pregado na parede. O salão deu uma volta, não pelo champanhe, mas pela clareza brutal que me invadiu de repente. Todas as bandeiras vermelhas que eu ignorei desfilaram na minha frente. O jantar de aniversário cancelado por reunião urgente que o Instagram dele provou que nunca existiu. Os quartos separados em épocas de muito estresse que já duravam 8 meses. A roupa que às vezes cheirava a perfume que não era meu. Os gastos estranhos no cartão explicados como jantares de negócio. O te amo que ele parou de dizer por iniciativa própria, e só respondia quando eu falava primeiro. Ali estava eu de vestido caríssimo, no meio de risadas que soavam a vidro quebrando, e entendi com uma clareza perfeita que eu estava fazendo reanimação cardiopulmonar num cadáver que já cheira mal há anos, tão focada em ressuscitar o que a gente tinha que não percebi que já estava apodrecendo. Algo mudou dentro de mim como uma placa tectônica se mexendo. A humilhação ainda queimava como ácido, mas por baixo nasceu outra coisa. Fria, calculista, que sabe a diferença entre estar ferida e estar destruída. Eles continuavam rindo, mas eu já não estava quebrada. Não mais. Meu sorriso começou pequeno. Só um leve levantar de canto de boca. Não era o sorriso educado que eu tinha treinado para essas festas. Nem o diplomático das reuniões do hospital. Era outra coisa que vinha de muito mais fundo. E eu vi esse sorriso fazer as risadas ao redor vacilarem e morrerem como velas sem oxigênio. Sabe de uma coisa, Caleb? Minha voz saiu firme. Clínica. Igual quando explico o diagnóstico terminal para a família. Você tem toda a razão, eu realmente não dou à altura dos seus padrões. O sorriso de vencedor dele se abriu mais ainda, achando que eu estava aceitando a derrota. Bradley deu uma gargalhada e bateu no ombro dele. Marcus levantou a taça, num brinde debochado. Achavam que estavam vendo minha humilhação final, minha rendição pública diante do desprezo dele. Seus padrões precisam de alguém que não saiba nada sobre a conta Fitzgerald. As palavras caíram como instrumentos cirúrgicos batendo na bandeja de aço. O rosto do Caleb mudou na hora. A arrogância sumiu como se tivessem aberto uma válvula aberta. Como se tivessem puxado a tomada da cara dele. Os olhos do Caleb pularam para o Bradley e voltaram para mim num segundo. O salão inteiro ficou tão quieto que dava para ouvir o gelo se acomodando dentro de alguma taça. Do que você tá falando? A voz dele já não tinha mais aquela segurança de sempre. Meti a mão na clutch e tirei o celular que de repente pesava como uma arma que eu carreguei escondida a noite toda. Seus padrões precisam de alguém que não tenha passado os últimos 3 meses documentando cada centavo fora do lugar. Alguém que não tenha contratado um contador forense quando viu $50 mil passeando por empresas. Fantasmas nas Ilhas Cayman. Jennifer se inclinou para a frente e pela primeira vez vi emoção de verdade naquele rosto maquiado com perfeição. Marcus largou a taça com um estrondo seco no mármore. O clima mudou de deboche cruel para tensão elétrica.
Isso é ridículo, Caleb tentou dizer, mas a voz falhou na última sílaba. Fui passando as telas no celular bem devagar, de propósito, deixando cada gesto aumentar a pressão. Aqui está o relatório de auditoria. Registro das empresas de fachada. Transferências bancárias nas mesmas datas em que você jurava estar em congressos que curiosamente nunca aconteceram. Virei a tela para a multidão que se aproximava como mariposas para a luz. Owen Bradley. Esses 2 terços-feiras, 15 de março, 15h47. Quer que eu toque a gravação onde vocês conversam sobre apagar provas antes da revisão trimestral? O rosto do Bradley passou de bronzeado para cinza em segundos. Você não pode... Toquei o play e a voz do Caleb encheu o salão pelo alto-falante. Pequeno, mas cristalina. Tem que limpar tudo antes do Davidson olhar os livros. Passa pela filial e depois fecha ela. Faz parecer erro do cliente. Alguém deixou uma taça cair e o vidro explodindo no mármore. Foi a trilha sonora perfeita para a confissão. Marcos cambaleou para trás procurando a parede. A conta. Fitzgerald. Continuei com voz que corta. Essa era a aposentadoria do meu pai. Seus padrões, falei ainda mais fria. Também precisam de alguém que não saiba quem é Amanda. Quem é Amanda? A voz da Sarah saiu afiada, mas ela não olhava para mim. Olhava para o Tyler, que ficou branco que nem papel. A estagiária de 23 anos da empresa do Tyler. Respondi vendo os dominós caindo um atrás do outro. Aquela que tanto precisava do emprego no marketing. Aquela que o Caleb visita toda quinta-feira no apartamento dela. Prima do Tyler, aliás. Que coincidência do caramba. A mão da Sarah voou na cara do Tyler antes que ele abrisse a boca, e o tapa ecoou no apartamento como tiro. Sua prima que você jurou que só estava ajudando na carreira. Seus padrões precisam de alguém que não leia mensagens. Continuei puxando as capturas que tinha guardado. Tipo essa de 3 horas atrás. Mal posso esperar essa festa chata acabar pra te ver amanhã. A Claire é tão patética que dá vergonha alheia. Ou essa de terça passada. Minha mulher é um desastre. Acha que tô trabalhando até tarde. Jennifer já estava do meu lado lendo por cima do ombro. Meu Deus, sussurrou. Depois virou pra Marcos gritando. As pílulas, que somem do armário. Você jurou que não precisava mais. Que pílulas? Marcos parecia realmente perdido. As azuis pequenininhas. A voz da Jennifer subindo. Você disse que tinha parado, mas sempre faltam. E agora ela virou pro Caleb. Você esteve lá em casa semana passada pro jogo. Usou nosso banheiro. Caleb avançou pra cima de mim tentando arrancar o celular. Mas eu desviei com a mesma precisão que uso pra me mexer entre as mesas de cirurgia. Anos de prática. Me ensinaram a economizar movimentos... E ele tropeçou. Passou direto e se segurou numa mesinha que quase derrubando tudo. Portfólio Whitman. Anunciei pro salão que já era um quadro de terror congelado. Revisem os extratos de vocês. Todos. Sério. Aqueles rendimentos maravilhosos que o Caleb mostrava. Matemática criativa. O dinheiro foi desviado para contas no Panamá. O FBI já sabe de tudo. Você tá mentindo. A voz do Caleb saiu aguda, desesperada. Tirei outro documento na tela. A Promotoria Federal discorda. Aqui a confirmação de que os mandados de prisão saem segunda-feira de manhã na reunião de sócios. O agente Patterson achou que o timing seria especialmente bonito. O salão explodiu. Marcos berrava pela aposentadoria do pai dele. Jennifer gritava com Marcos pelas pílulas e por ele nunca ter percebido. Sarah exigia a explicação do Tyler enquanto ele gaguejava. Bradley digitava loucamente no celular, provavelmente transferindo grana ou marcando voo para país sem extradição. No meio do caos, o Caleb ficou parado no centro do furacão, que ele mesmo criou. O mundo perfeito dele desmoronando como castelo de cartas. Abria e fechava a boca, mas não saía som. Pela primeira vez, sem roteiro. Sem saída elegante. Sem plateia para rir da crueldade dele. Ah, e Caleb? Cortei o barulho todo. Sua mãe já sabe de tudo. Eleanor me ligou semana passada, depois que o contador dela achou rombo no fundo de pensão que você administra para ela. A gente teve uma conversa bem interessante sobre onde foi parar mesmo a aposentadoria do seu pai. As pernas dele cederam e ele desabou num dos sofás de design do Marcos com a cabeça entre as mãos, o homem que 5 minutos antes me comparava com cachorro. Agora era algo pequeno e patético no meio dos próprios destroços. O som dos meus saltos no mármore foi a única coisa que se ouviu. Enquanto eu caminhava para a porta, cada passo firme, a galera se afastava, alguns de boca aberta, outros com algo que podia ser respeito ou medo. Na entrada do apartamento, eu me virei uma última vez. A cena estava perfeita. Na sua destruição, reis e rainhas de fundos de investimento se acusando aos berros. A estrutura social que tanto protegiam ruindo a cada revelação, cada mentira, cada crime. E no centro, o meu marido. Não, meu futuro ex-marido.
Sentado com o rosto coberto, finalmente entendendo como é ser despido e humilhado na frente de todo mundo que importa pra você, empurrei a porta e saí pro corredor, meus saltos marcando o ritmo seco no mármore. Atrás o caos continuava, vozes altas, móveis arrastando, os gritos da Jennifer pedindo explicação, mas na minha frente só silêncio. E as portas brilhantes do elevador lá no fundo, minha mão não tremeu ao apertar o botão apesar da adrenalina começando a cair e deixar um vazio estranho. O elevador chegou com um ding alegre demais para o que tinha acabado de acontecer. Quando eu estava entrando, a voz da Jennifer soou atrás de mim. Clary, espera! Ela estava no batente da porta com o rímel borrado, segurando algo na mão. O colar, o diamante que ela exibiu à noite. Toda esse colar, disse com voz tremendo. Você falou que foi comprado com dinheiro do fideicomisso Sherman. Compara a data da compra com os saques. 28 de março, $42 mil. As palavras saíram frias, exatas. Talvez você queira tirar ele antes que congelem os bens na segunda-feira? Vão considerar prova sim. Ela arrancou o colar com tanta força que o fecho voou e os diamantes rolaram pelo mármore como promessas quebradas. As portas do elevador se fecharam enquanto ela se abaixava, desesperada, tentando pegar tudo, e de repente eu estava sozinha naquele cubículo cheio de espelhos, descendo. Me dei exatamente 30 segundos. Só 30 segundos para tremer, para sentir o peso inteiro do que eu tinha acabado de fazer. Minhas mãos tremiam agarradas na barra. As pernas de repente moles dentro de saltos que já aguentaram cirurgias de 12 horas seguidas, mas que agora não davam conta desse momento. 28 segundos, 29, 30. Endireitei as costas, peguei o celular e escrevi para o advogado. Já está. Feito tudo em movimento. Apresenta os papéis segunda-feira de manhã cedinho. A resposta veio na hora. Câmeras de segurança gravaram tudo. Já avisei o Patterson. O elevador abriu no saguão e o porteiro me cumprimentou como sempre, sem ideia do caos. 40 andares acima, lá fora o manobrista trouxe meu carro. Eu tinha vindo no meu de propósito, porque sabia que ia precisar da minha própria saída de emergência. O caminho para casa foi no piloto automático, o corpo dirigindo, enquanto a cabeça reprisava. Cada segundo, cada palavra, cada cara do Caleb vendo o mundo dele desabar. A casa estava escura contra as luzes da rua, igualzinha a quando saímos 3 horas antes. Só que tudo tinha mudado. Estacionei na garagem e fiquei um tempo olhando os tacos de golfe do Caleb pendurados na parede, a bike de montanha que ele nunca usou, as ferramentas que nunca abriu, tudo o cenário de uma vida que ele queria que os outros acreditassem que levava. Dentro de casa, eu me mexi com decisão. Desci caixa após caixa. Do sótão, as boas, aquelas que a gente guarda dos presentes de casamento, limpinhas e resistentes. O diploma de Harvard foi a primeira coisa que tirei da parede. O quadro pesava mais do que eu lembrava. O vidro me devolvendo minha cara como quem cobra explicação. Joguei lá dentro junto com a coleção de abotoaduras dele, arrumadinhas no estojo de veludo, cada par presente de clientes que ele roubava. O celular não parava de vibrar, o nome Caleb piscando sem parar. Deixei tocar enquanto enchia as caixas com os ternos dele passados, e nas capas, os sapatos brilhando e casadinhos. O relógio que o pai deu na formatura. Segurei um segundo, lembrando o orgulho dele naquela noite, mostrando para todo mundo no jantar. O pai cuja aposentadoria o Caleb estava esvaziando. Uma mensagem conseguiu entrar. Clary, por favor, me deixa explicar. Depois outra. Você não entende a pressão que eu tenho. Depois, você destruiu minha vida toda. Logo em seguida, vou te fazer pagar por isso. E por fim, por favor, volta. A gente conserta. Aquele vai e vem emocional, que antes me derrubava, agora era só prova de um homem agarrando qualquer coisa enquanto caía. Achei o álbum de casamento, na gaveta de baixo da escrivaninha dele, escondido embaixo de papéis de imposto. Capa de couro marfim com nossas iniciais douradas. Dentro, aquela mulher de branco sorria radiante, segura do futuro. Caleb do lado com a mão na cintura dela, olhando como se ela fosse tudo o que ele sempre quis. Quando foi que aquele olhar mudou? Quando? Foi que eu virei de parceira para acessório que se administra? As lágrimas vieram ali, não por ele nem por nós, mas por ela. Aquela mulher que acreditava em pra sempre, que achava que amor era mais que teatro e posse. Me sentei no chão do escritório dele, rodeada de caixas com a vida dele, e chorei pela morte da fé ingênua dela em finais